Bom dia, galerinha! Hoje a gente vai bater um papo sobre as chamadas civilizações hidráulicas, na verdade, mais especificamente sobre a chamada Mesopotâmia. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar é porque danado a gente chama de civilização hidráulica. Chamamos de civilização hidráulica toda aquela civilização cuja economia, o modo de vida, o estilo, a cultura, tudo depende do rio. E lembrem, apesar de uma história a gente tratar basicamente de duas civilizações hidráulicas, do Egito e da Mesopotâmia, existem outras civilizações hidráulicas pelo mundo. Há civilizações hidráulicas aqui nas Américas, há a civilização hidráulica da Índia, da China, mas a gente aqui acaba focando somente em duas civilizações. Uma é o Egito e a outra é a Mesopotâmia, e hoje a gente vai conversar sobre a Mesopotâmia. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que os mesopotâmicos não se chamavam mesopotâmicos. Eles não se conheciam como mesopotâmicos. Não havia uma ideia de unidade na região. O termo Mesopotâmia foi dado por um historiador grego chamado Heródoto. E Mesopotâmia vem da junção de meso, que significa meio, entre, e potamos, que significa rios. Então, a gente está falando sobre uma civilização entre rios, entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Pois bem, a Mesopotâmia vai surgir, ela vai se desenvolver na área que hoje em dia seria o Irã, o Iraque, a Síria, o famoso Oriente Médio, que vez por outra está na mídia, né, porque é uma área bastante conturbada, bastante sensível do mundo hoje em dia. Né? Então, Mesopotâmia. Na Mesopotâmia é extremamente dependente desses rios, e a primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre a geografia da Mesopotâmia é que as cheias do rio Tigre e do rio Eufrates eram irregulares. Então, essas cheias irregulares faziam com que as civilizações que se desenvolveram lá, que foram algumas, tivessem um problema seríssimo de organizar a sua produção. Né? Nunca se sabia quando havia seca, quando havia cheia. O que se sabia era qual era a época do ano que deveria chover, mas não se tinha certeza de que todo ano deveria haver a cheia, aconteceria a cheia dos rios. Então, isso era um problema muito grande. Muitos historiadores conectam, né, essa característica das cheias irregulares com a formação da primeira ideia de Estado que a gente tem, né, a famosa cidades-estado. Então, lembrem, cidade-estado é aquela que é culturalmente semelhante à sua vizinha, mas é econômica e politicamente independente. É como se, por exemplo, lá, Recife e Olinda, ao invés de duas cidades do Brasil, de duas cidades de Pernambuco, fossem, na verdade, dois países com a mesma língua, com culturas bastante semelhantes, mas que fossem econômica e politicamente independentes. Pois bem, essa independência vinha porque cada cidade achava a sua própria maneira, cada cidade tinha a sua própria forma de administração do seu excedente produtivo, ou seja, daquela produção além do necessário, daquela produção que ia além do simplesmente comer imediatamente. Então, as cidades mesopotâmicas, elas tinham basicamente a mesma estrutura de organização. A primeira coisa é que as terras férteis eram comunais, ou seja, eram coletivas e eram trabalhadas de forma coletiva também. Então havia uma coisa chamada de modo de produção asiático, em que você tem essas terras que são comunais, trabalhadas compulsoriamente, mas lembrem, trabalho compulsório não é exatamente escravidão, né? Nesse caso, o trabalho compulsório das sociedades hidráulicas era voltado para a manutenção da cidade, em que pelo menos 4 meses durante um ano, os trabalhadores eram obrigados a trabalhar para a cidade. Né? Então, se você fosse um agricultor, você plantaria, mas se você fosse um arquiteto, você desenharia sistemas de irrigação, se você fosse religioso, você trabalharia para a cidade. Lembrem sempre que esses 4 meses compulsórios eram ligados à sua atividade de um lado e o seu dever com o coletivo do outro. Né? E todo esse contingente de trabalho, todo o excedente produtivo que era gerado, era administrado pela cidade, principalmente nos períodos de dificuldade. Nos períodos de seca, por exemplo, o excedente produtivo era distribuído entre a população para que a população não passasse maiores dificuldades. Pois bem, essa é a primeira característica, né? Terras coletivas, trabalhadas coletivamente através dessa coisa, desse trabalho compulsório anual
que é também chamado de corveia. Então, a segunda característica, meus queridos, é o surgimento de uma estrutura, né? Vai ser construída uma coisa chamada zigurate, né? O zigurate era uma estrutura circular, normalmente feita em adobe, né? Não há registro de zigurates em pedra, mas o zigurate era feito em adobe. O adobe é esse tijolo extremamente plástico, né? Feito de barro não cozido. É muito comum na região, inclusive ainda hoje. Para quem já foi para a cidade de interior daqui, já deve ter visto as chamadas casas de taipa, né? A taipa é bem semelhante ao adobe. Então, esse tijolo plástico era feito de forma semicircular, né? A estrutura era semicircular, era mais alta, e o zigurate tinha duas funções, né? Uma função religiosa, né? A função religiosa era ligada à observação dos astros, né? E a observação dos astros, ela pode ser dividida de duas maneiras. Existe a astronomia e a astrologia. A astronomia é o estudo sistemático das estrelas. Os mesopotâmicos são os primeiros povos, se não o primeiro povo, a perceber que existe uma lógica, existe uma sequência nas estrelas, e a partir dessas sequências você pode criar um calendário, né? Você pode imaginar, você pode estruturar um calendário e assim saber em que época do ano você está e o que deveria estar acontecendo naquela época, se era cheia, se era seca, e se a época do ano correspondia ao que de fato deveria estar acontecendo, né? A astrologia é uma parte mais religiosa, né? A astrologia, ela parte de um princípio muito simples. Bom, se as estrelas influenciam o andamento da natureza, por que não influenciar o andamento do ser humano? Então, a ideia é que se você nasce durante um signo, se você nasce durante uma constelação, características específicas são atribuídas a você, né? É o famoso horóscopo. E enquanto a astronomia é uma percepção científica das estrelas, a astrologia, cientificamente falando, ainda não existe prova, ou seja, não existe nenhuma prova concreta de que a ordem das estrelas influencie de alguma maneira no comportamento humano, ou pelo menos no comportamento individual. A outra função do zigurate é uma função administrativa, né? O zigurate era um grande depósito de comida controlado pela cidade, cuja comida, o que houvesse dentro, seria distribuído para a população em épocas de seca. Bom, terras coletivas, trabalho compulsório, zigurate. E quem administra essa cidade? Essa cidade é administrada por um patese. E aí lembre, quando a gente compara as civilizações hidráulicas, Egito e Mesopotâmia, por exemplo, a gente sempre se foca em cima da figura do administrador. E enquanto no Egito antigo o faraó ele era um deus encarnado, né? Ele era um deus vivo, na Mesopotâmia o patese não era um deus vivo. O patese era um homem normal que nascia em circunstâncias extraordinárias. O que significa isso? A partir da observação das estrelas se percebeu que há eventos que são únicos. Por exemplo, a passagem de um cometa, ou então a chuva de meteoro, ou então a famosa lua vermelha. Então, um camarada que nascesse durante algum desses eventos, ele poderia ser considerado um patese. Também poderia ser considerado um patese o camarada que nascesse com algum tipo de sinal, algum tipo de manifestação da vontade dos deuses. Por exemplo, você nascer com um sinal semelhante a uma constelação. Isso poderia ser o sinal de que você era um enviado dos deuses, né? Então, o patese administra essa cidade. Lembre, existe uma importância muito grande, uma ligação muito fina entre o Estado e a religião, é o que a gente chama de teocracia, né? Então, os sacerdotes de um lado e os sacerdotes nos zigurates e o patese no, entre aspas, palácio, seriam os grandes administradores da cidade, né? Então, vamos só lembrar rapidinho aqui. Então, a gente tem a servidão coletiva da terra, a propriedade coletiva da terra, a gente tem o zigurate, que deveria servir para distribuir a produção, a gente tem o patese. A última grande coisa, meus queridos, é que tanto os mesopotâmicos quanto os egípcios, e a gente pode dizer que as civilizações hidráulicas em geral, como tinham uma proximidade, uma necessidade muito grande da água, acabaram estruturando sistemas de irrigação bastante avançados, não só para a época, mas para hoje em dia também, né? Então, sistemas de diques, de contenção de água, de represamento, de reencaminhamento da água, era uma característica dessas civilizações. Pois bem, o que é que a gente tem que lembrar
bem intensamente. É da Mesopotâmia que vai surgir as primeiras formas de escrita, né? Principalmente a escrita cuneiforme, que foi desenvolvida lá pela civilização sumeriana. Então, a escrita cuneiforme, ela era caracterizada por ser geométrica, né? Se escrevia em pequenas tabletinhas, pequenas tabuetazinhas de argila, e ela inicia como uma escrita extremamente baseada na necessidade, mas é graças à escrita cuneiforme que a gente vai ter o surgimento do primeiro texto literário, ou pelo menos o primeiro texto literário considerado, que é a Epopeia de Gilgamesh, que conta a história do rei Gilgamesh, né, e a sua odisseia, a sua aventura. Também os mesopotâmicos vão desenvolver o trabalho com metalurgia, principalmente a metalurgia do bronze, com exceção dos assírios, que já vão utilizar o ferro. E também são os primeiros grandes comerciantes, e aí a gente tem um destaque ao nosso camarada chamado Hammurabi, né, líder, patese da civilização, da civilização babilônica, da primeira fase, os amoritas, e que Hammurabi também foi o primeiro responsável por um código de leis escrito, o famoso Código de Hammurabi, baseado em um princípio conhecido como a Lei Taliônica, ou a Lei da Retribuição, né? A ideia de que um olho por olho, dente por dente, e o Código de Hammurabi, ele tratava de vários aspectos da vida comum, vários aspectos, né? Passava desde de questões trabalhistas, né, de organização de sistema trabalhista, até a vida mais privada de um casal, como, por exemplo, as primeiras leis sobre o divórcio, né? Os homens e as mulheres mesopotâmicas tinham, sim, o direito de se divorciar, se separar e se casar de novo, caso fosse de interesse. A última grande civilização mesopotâmica são os caldeus. E os caldeus, eles têm algumas coisas interessantes. Os caldeus são expansionistas. Os caldeus, eles são, ao longo dessa história, os únicos que claramente usam a mão de obra escrava, e a mão de obra escrava vai ser a mão de obra escrava hebraica, né? Os egípcios também usaram os hebreus. E a civilização hebraica, a civilização caldeia ficou conhecida pela sua grande construção, né? Pelos seus grandes blocos construtivos. Os mais famosos são a Torre de Babel de um lado e os jardins suspensos da Babilônia do outro. Bom, lembrem, o que é que a gente tem que guardar na cabeça da Mesopotâmia? Cheias irregulares, formação de cidades-estado, propriedade coletiva da terra, trabalho compulsório, administração feita por um enviado dos deuses, mas não Deus, mas que ainda assim forma o que a gente chama em história de teocracia. Ok, doutores? Então, até mais.